As pressões, elas geram poder na vida de quem anda por fé. Pressão é vapor. Lembra da locomotiva, né? Quanto mais pressão põe, mais ela vai. E com mais força ela vai. Então é assim que acontece com quem anda por fé. Deus está esperando ver essa geração de poder nos seus filhos. Está esperando isso de nós. Por isso que eu sempre faço essa observação. Para quem eu fiz uma recomendação sexta-feira, para vocês assistir o testemunho que eu colhi na quarta-feira. Um culto, uma mensagem, entrou de tamanha forma que mudou o rumo, a história. Mudou os resultados. Um culto. Sabe aquele culto que entra? Sabe aquele culto que mudou tudo? E as pessoas estão dizendo, mudou a nossa história e mudou diante da nossa família, na história da nossa família, ninguém nunca viveu o que nós estamos vivendo. E tudo começou em um culto. Uma mensagem que entrou de tamanha forma. Então, por isso que andar por fé é isso, né? Gera poder dentro de nós. Quando você é pressionado, sai o quê? Essa pergunta a gente faz continuamente. O que sai? Ah, bispo, sai ira, errado. Ah, bispo, sai medo, errado. Sai o desânimo, errado. Errado. Quando você é pressionado, o que deve sair? Força, coragem, poder, fé, atitude, iniciativa. É o que tem que sair de você. A pressão é para isso. Ninguém jamais vai crescer sem pressão. Nós crescemos na pressão. Então, sempre é poder, é coragem. Essa é a pergunta. Quando você é pressionado, sai o quê? Ah, sai ira. Está errado. Está tudo errado. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? Se você entende uma tribulação como tribulação, você já entendeu tudo errado. Está tudo errado. Até a tribulação ela tem um propósito na vida, Romanos fala sobre isso. Então, você se levanta com mais força? Então, perguntas que você tem que responder. 2 Coríntios 4 diz assim, de todos os lados, diga comigo, de todos os lados, somos pressionados, mas não o quê? Então, se está chegando o desânimo aí, está tudo errado. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Pressão nos empurra para frente. Diga comigo, ficamos perplexos, mas não desesperados. Por quê? O que é desesperado? Perder a esperança. Jamais. Jamais. Diga comigo, somos perseguidos, mas não abandonados. Também jamais. Jamais seremos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos até ser abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo, diga comigo, renovados dia após dia. Porque cada experiência serve para uma coisa. Eu gosto de falar sobre isso porque eu sou uma autoridade para falar sobre isso. Eu costumo falar e falo de boca cheia, estufo o peito para falar. E falo com orgulho disso, porque muitas coisas na minha vida, muitas ou a grande maioria, eu só passei uma vez. Não sei passar de novo não. Acabou, virou a página. Eu aprendo muito com cada situação. Aprendo muito. E sou uma pessoa de ação e reação. Cada situação, ação e reação. Não fico parado, olhando, lamentando, não. Qual é a ação? Qual é a reação que eu preciso ter agora? Em cima disso que a gente vai virando o jogo. Pois os nossos sofrimentos, diga comigo, leves e momentâneos. Então, leves e momentâneos. Eu gosto dessa palavra também. É leve e momentâneo. Por isso que por mais que eu esteja achando pesado, ele é leve e momentâneo.
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Uma glória eterna. Diga comigo, uma glória eterna. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro. Mas o que não se vê é eterno. Isso é forte demais. Então, qual é o verdadeiro poder que está em nós? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. Qual é a reação? A resposta para muita gente está assim, sabe por que o resultado que você colhe ainda ou repete as coisas? Porque você age da mesma forma, é a mesma resposta que você dá. É a mesma resposta que você sempre dá. Não mudou. É a mesma situação. Então, repete-se os mesmos resultados, né? Nós passamos por pressões durante o nosso dia e precisamos nos atentar como nós estamos lidando com elas, com essas pressões. O que está saindo de nós? Pensa aí. Poder ou entrega? Resiliência? O que é resiliência? Falamos outro dia sobre isso. Capacidade de reação, de dar a volta por cima. De regeneração. Diga comigo, regeneração. É igual o corpo humano. Você pode ver que você toma um tombo, você dá uma esfolada, ele já começa instantaneamente o processo de regeneração. Instantaneamente. Já de um dia para o outro começa o processo de regeneração. Resiliência ou desânimo? Ai, estou tão desanimado. Ou é resiliência? Capacidade de regeneração. Por isso que a gente conversa, né, com o homem interior. Poder ou entrega? Declarações de fé ou murmurações? São declarações de fé ou murmurações? Quanto temos crescido? Porque os problemas diários revelam o nosso progresso espiritual. Eles revelam isso. E nunca se esqueça que preste atenção numa coisa. Quantos meses você passou na barriga de sua mãe? Quantos anos você já está no mundo? 57. E vai até quanto? Até quando Deus permitir. Mas vamos torcer aí que você... Vamos torcer que você vá para os 90, 100. O que é 9 meses perto de 90 anos? Então, preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Você está numa incubadora para a eternidade. Você está na gestação, na sua gestação para a sua eternidade. Esse tempo terreno é uma gestação, é uma preparação para você entrar na eternidade. Já parou para pensar sobre isso? Sim ou não? Você passou 9 meses sendo preparado para nascer, certo? Agora você está tendo 90 anos, 100 anos, sendo preparado para nascer de verdade, para entrar para a eternidade. É tudo preparação. Nós estamos nessa gestação para a eternidade. Não é poderoso isso? Sim ou não? Por isso que, não adianta. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, não me faz ameaça, não me fala besteira, não me faça nada. Eu não tenho absolutamente medo de nada. Sabe por que eu não tenho? Porque só vai acontecer comigo o que Deus permitir. Não acontece nada que Deus não permita. Entendeu? Nada, absolutamente nada, nada, nem tragédia, nem doença, nem maldade, nem ameaça, nada, nada que Deus não permitir. Quando você coloca a vida nas mãos do Senhor, acabou. Aquele que é nascido de Deus, o mal não toca. Pode espernear, acabou, já era, já foi, perdeu.
E às vezes as pessoas não entendem. Não, mas o cara é arrogante, é metido. Não, querido, isso é fé. Você quer entender dessa forma, e é uma questão tua. Isso é fé, isso é fé. Né? A gente viver por fé é a melhor coisa que existe. Então tem outras coisas que às vezes eu falo, algumas pessoas falam, ele não pode falar isso. Ele não pode falar, porque eu já falei algumas vezes que eu voltar a passar pelo que eu passei nunca mais. Tem gente que fala, você não sabe? Não, nunca mais. Porque eu já passei e fui aprovado. Agora eu vou para coisas novas. Entendeu? Terei outros desafios, como todos nós teremos. Cada etapa da nossa vida nós vamos estar enfrentando novos desafios, novas batalhas, cada etapa. E nós estamos nesse processo de gestação, né, para a eternidade. Nós estamos sendo preparados, porque como nós estamos sendo formados aqui, o que nós estamos fazendo vai determinar como será a nossa vida também na eternidade. Então, quando nós agimos de forma equilibrada, deixando um poder ser gerado dentro de nós, confiando em Deus, é certo que Ele irá agir em nosso favor de forma sobrenatural. Nós podemos ser levados a situações extremas, todos nós, e aí é que é revelado esse poder, quando Deus pode agir em nosso favor, né? Muitas pessoas, elas não têm vivido vitórias porque no momento da pressão sai algo que não é o que Deus espera, né? Sai do controle, mostra a falta de equilíbrio, a imaturidade, e ao invés de mostrar o poder que é gerado pelas pressões do dia a dia. Vai anotando aí, diga comigo, sejam fortes e corajosos. Diga, não tenha medo, nem fiquem apavorados diante deles. Diga, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Diga, Ele não os deixará, nem os abandonará. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. A palavra é, seja forte e corajoso. Diga comigo, seja forte e corajoso. Fala o teu nome, diga, seja forte e corajoso, porque Deus está com você. Infelizmente, o que mais sai de alguns é o contrário, é a incredulidade. E é isso que não pode acontecer. É o que sai de muita gente. Então, quando sai a incredulidade da vida de uma pessoa, como é que Deus pode? Deus precisa da fé para agir. Sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível o quê? Olhar para as pressões como uma oportunidade de viver os milagres de Deus é maturidade espiritual. É oportunidade de viver coisas maiores. Nós temos que ter um comportamento diferente do mundo quando nós somos pressionados. Porque nós somos o povo da esperança. Diga comigo, nós somos o povo da esperança. Os prisioneiros da esperança. Nós não perdemos a esperança nunca. Então, Deus permite situações em nossas vidas para nos testar. Tudo na vida são testes, são provas para a gente ir para o próximo nível. Quem quer ir para o próximo nível? Levanta a mão. Meu Deus, quem não quer? Ou não, tá bom nesse nível. É exatamente para ver o que é extraído de nós, se é confiança ou desistência, se mostramos um grau de confiança, o nível da nossa fé, nós mostramos nas pressões da vida. Então, vamos lá de novo? Diga comigo, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Espera aí, imagina Deus falar isso, você fala assim, estou tão desanimado. Ele falou, meu filho, eu estou falando para você. Seja forte, corajoso.
Não desanime. Não se apavore. Eu sou com você. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias, que um novo dia, sabe aquele dia que todo mundo espera? Aquele dia que vira a tua vida, que vira tudo na tua vida, ele nasce dentro de você. O novo dia nasce dentro de você. E quando esse novo dia nasce dentro de você, você nasce para uma nova vida, para um novo tempo, para um novo ciclo. A luz começa a brilhar sobre a tua vida. A luz brilha internamente, dissipa as trevas interiores, as trevas do medo, da dúvida, da incredulidade, dissipa tudo isso. Então, diga, um novo dia nasce dentro de mim. É assim que acontece, é aí que a luz começa a resplandecer fora. O que acontece? Deus não tem podido fazer mais na vida de alguns por falta de maturidade espiritual. Porque agem, às vezes tem gente que age como bebês na fé, e não como aquele que conhece o caráter de Deus, o poder de Deus. Porque quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente sabe como Deus age. A gente sabe como Ele faz. O que é próprio do caráter dEle. Você precisa se lembrar sempre que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele se identifica como eu sou. Eu sou. Ele é sempre. Em qualquer situação, tudo o que precisamos, nele encontramos refúgio, socorro. Refúgio, socorro. Somente quem esqueceu de que Deus é capaz, somente esses vão temer. Do contrário, não tem o que temer. Então vamos lá, mais uma vez. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais? Os filhos de homens que não passam de relva. Sabe por que filho de homem não passa de relva? Sabe o que é relva? É mato, meu filho. É mato. Está ali, daqui a pouco murchou, secou, desapareceu. E para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor. Não, Ele não quer que você viva apavorado pela ira de quem quer que seja, do seu opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? Aqui, o próprio Deus pergunta se Israel esqueceu de quem ele é para estar temendo. Quando a gente teme é como se a gente tivesse esquecido quem Deus é. Quem está entendendo? Você esqueceu quem Deus é? Sim ou não? Não. Quando Ele assopra o seu vento, Ele traz a justiça sobre os opressores. Quando Ele assopra o seu vento, Ele leva o mal embora. Quando Ele assopra o seu vento, Ele abre um caminho aonde não existe. Ele lança no mar do esquecimento os nossos inimigos opressores. Quando Ele assopra o seu vento, vem a provisão, a abundância, como as codornas, os enxames no deserto, que veio, que tinha 90 metros de altura, só porque Ele soprou o vento, elas vieram voando baixinho, foi tudo caindo ali para eles. Quando Ele assopra o seu vento, aqueles que estão no chão se levantam. Quando Ele assopra o seu vento, a gente não vê o vento, ele não tem forma, você não enxerga, mas você vê, né, a ação dele, como as coisas poderosas que Deus faz. A Bíblia diz, como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher, assim você não sabe as obras do Senhor que faz todas as coisas. Como a Bíblia diz, muita gente está esperando o vento mudar e o vento já mudou, o vento está a seu favor, já está soprando a seu favor, então você precisa de coragem para agir, precisa de coragem para tomar as decisões certas, precisa parar de ser ouvinte,
Só escutar, 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 esperar que algo... Deus não vai te pegar pelo colarinho, nem pelos cabelos, não. Para te botar na posição, Ele está te dando a direção. Coragem, meu filho. Está na hora de dar passos de fé. Está na hora de se levantar. Está na hora de empreender. Está na hora de ousar. Está na hora. Ele consola, livra. Ele é o mesmo. E pergunta ao seu povo que está temendo, que estava temendo homens mortais que não passam de capim, que seca. Lembra que foi quem nos fez? Lembra quem fez vocês? Quem fez o céu? E a terra é o soberano, todo-poderoso, e pergunta constantemente, estavam cedendo para o medo e se apavorando por causa de ameaças. Isso é a mesma coisa dizer, eu não sei se Deus realmente existe, se é real, se a palavra dele é verdadeira. Então, Deus não nos quer preocupados, temendo, medo, apavorados. E a pergunta fica para nós também, você esqueceu quem eu sou? Tem alguém aqui que esqueceu quem ele é? Sim ou não? Não. A última palavra é minha, ele diz. A última palavra é minha. Pode alguém ter liberado uma palavra, não vai acontecer, vai ser assim, foi esse o diagnóstico. Você esqueceu quem eu sou? A última palavra é minha. É minha, eu tenho controle, esqueceu disso? Controle de tudo, até do coração dos homens. Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, Silas e tantos outros foram homens que através da fé passaram por pressões. E tantos outros, né? E o que foi extraído deles nesses momentos? Poder. Confiaram em Deus em situações muito difíceis. E temos que nos perguntar, será que passaríamos por essas pressões da mesma forma que eles passaram? Repita comigo em voz alta, diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso superar, eu posso dar a volta por cima, eu posso ir além. Tem uma coisa poderosa que eu falo continuamente, que o dia que você entender isso vai mudar tudo na sua vida. Quando Jesus diz é necessário nascer de novo, quando você nasce para uma nova vida, mas quem nasce vira bebê, certo? De bebê vira criança, certo? Criança aprende, a primeira coisa, aprende a falar. Começa a falar com dificuldade, fala algumas palavrinhas, certo? Depois começa a falar algumas palavrinhas, então começa a gatinhar. De gatinhar, começa a dar os primeiros passinhos. Então, aí começa a se desenvolver, vai crescendo. Aí começa a falar direitinho, fala bonitinho, todo espoletinha, né? Já fala a língua que ele está aprendendo. Então ele já começa a andar, daqui a pouco começa a correr. Por isso que quem nasce de novo tem que aprender tudo de novo. Agora com o Pai. Aprender a pensar como Pai, a falar como Pai, a andar como Pai. É isso que muitos não entenderam, é essa reprogramação. É essa reprogramação. Sai do lixo de rede social e TV, vai para a Bíblia. Senão você nunca vai nascer de novo, você vai continuar pensando errado, falando errado, andando errado, e não vai colher o resultado que você tanto espera e o que Deus tem para você. Você vai passar a falar, ter a mente do Pai, ter os pensamentos do Pai, falar a língua do Pai, andar, daqui a pouco você não está andando, você está correndo, você está voando. Por isso que é necessário nascer de novo. Você não fala mais a mesma língua do velho homem. Você não fala mais a mesma língua da incredulidade, do medo. Falar de problemas, não. Você fala por fé. Você fala com ousadia. Agora eu tenho um Pai espiritual, o dono de tudo quanto há nos céus e na terra. A verdade é que
por pressões muito menores, o que sai de muitos são desequilíbrios e imaturidade. Mas eu prefiro crer que isso acontece lá fora. Nessa igreja aqui não acontece não, estou certo? Sim ou não? Eu acho que acontece numa vizinha que tem aqui, ó. Vou para cima aqui. Acho que tem muita assim aí por aí. Aqui não, aqui eu acredito que a grande maioria já amadureceu, é gente nascido de novo, gente que vive uma fé ousada, né? Gente que pode estar começando a falar papá, mamã, né? Que começou a dar aqueles passinhos meio desequilibrados, mas já é nova criatura. Mas tem gente correndo já, gente. Tem gente correndo. Tem gente correndo. E grave uma coisa, a palavra de Deus não fica... Eu falo isso para mim continuamente, ela não vai ficar sem se cumprir. Por isso que eu disse, quando eu escuto um testemunho, como eu escutei de quarta-feira, o cara me ouve na rede social, a 100 quilômetros daqui, no outro dia, ele diz assim, eu quero estar no templo. No outro dia estava aqui. Depois 7 dias consecutivos, gastou mais de 3 mil reais para estar em Rio Preto. 7 dias, mais de 3 mil reais, porque quando dava até para dormir no hotel, dormia. Mas a própria pessoa fala, aconteceu um estardalhaço no mundo espiritual. Explodiu. Explodiu. Por quê? O que nós não estamos dispostos a fazer, tem sempre gente disposta. É isso que acontece. O preço que nós não estamos dispostos a pagar. Você vê que uma mensagem entrou, ele virou para a esposa e falou, escuta isso aqui. Escuta essa mensagem. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Isso é incrível. Vamos transformar isso em prática na nossa vida. E transformou. Amém, pessoal? Através das pressões que esses homens na Bíblia passaram, e a atitude de fé que tiveram, o mundo pôde ver a verdadeira fé em ação e geração de poder. Porque é para isso, é para gerar poder. Eles se foram, mas o mesmo Deus que deu para cada um sabedoria para passar pelas pressões da vida, o mesmo Deus está aqui. O mesmo Deus. E aí o que acontece? Nós é que escolhemos fazer as escolhas certas em cada uma das pressões. Cada uma delas. E Deus está disposto a fazer o mesmo por nós, se nós decidirmos confiar nele, depender dele o tempo todo. Dar a resposta certa. O favor de Deus se manifesta diante da fé sobrenatural. É assim que se manifesta. Atos 12 diz assim, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prometido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, presta atenção que eu vou dizer para você. Eu fico pensando numa coisa importante, começando por aqui. A Bíblia fala que ai do que está só, tá? Todo mundo precisa estar ligado à igreja. Vamos lá. Olha que coisa incrível. Pedro então ficou detido na prisão. Diga comigo, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, diga a palavra comigo, de repente, brilhou uma luz na cela. A igreja estava lá orando intensamente. E um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro.
O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele. E as correntes, diga comigo, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Quer dizer, aquilo que o prendia. O anjo lhe diz, vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Não parecia nem ser verdade o que estava acontecendo. Passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e diga comigo, chegaram ao portão de ferro. Olha, não era qualquer portão, era um portão de ferro que dava para... E este se abriu por si mesmo para eles. Ó, portãozão, fechando a saída, fechando a porta. Esse se abriu por si mesmo, né? Por si mesmo. E passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si. E disse, agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. E de tudo que o povo, diga comigo, de tudo que o povo judeu esperava. Esperava, mas cansou de esperar, porque não aconteceu nada do que esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava, ai do que estiver só. A Bíblia diz, ai do que estiver só. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta e o viram, ficaram perplexos. Porque, queridos, tem isso também, né? As pessoas estão orando pelas coisas e quando acontece, fala, não, mas não é possível. Será? Não é ele, não pode ser. Mas gente, vocês não estavam orando? Vocês não estavam orando por livramento? Vocês não estavam orando para Deus fazer alguma coisa? Deus faz. E aí fica assim, mas será que é? Fica até com medo, né? Porque vai que não é Pedro, vai que é o anjo. Nós não sabemos, né? Tem medo do anjo, tem medo até de anjo, tem gente que tem medo, né? Não sei distinguir se é anjo, não sei se distinguir se é demônio, se é um espírito, o que é. Então, nós encontramos aqui uma paz sobrenatural exatamente pela prática da fé sobrenatural. Esse Pedro é o mesmo Pedro que negou Jesus com medo do que uma criada falou a ele. Você vê que quando o homem nasce de novo, nasce com um novo espírito. Porque o mesmo Pedro que teve medo e negou Jesus, é um Pedro aqui cheio do Espírito Santo, fazendo coisas incríveis. Diga comigo, a oração disponibiliza um enorme poder. Olha o que a oração faz. E é engraçado como podemos orar tanto por algo e depois até duvidar da resposta. Meu Deus, parece que não é verdade. Aí, Atos 16 diz, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? E os outros presos? Quem faria isso? Quem faria isso num estado como esse, está lá cantando, louvando, adorando, glorificando? Aí vamos lá, quando você faz isso, vamos lá de novo, de repente, quem que é esse de repente? Quem que é esse de repente? De repente tudo mudou, de repente portas se abriram, de repente o que aprisionava, algemas caíram, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados.
Imediatamente, diga comigo, todas as portas. O quê? Quem precisa que todas as portas sejam abertas? Todas, todas. O que ele estava fazendo? Mesmo numa situação desfavorável? Orando e cantando hinos. Orando e cantando. Estava lá, louvando a Deus. Sei lá que hino que ele estava cantando, né? Mas vamos lá, vamos supor que eles estavam cantando. Deus está aqui, aleluia. Sabe cantar? Sabe? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã. Tão certo? Aí de repente, gostou da trilha sonora, né? Foi bem mais forte do que isso. Mas foi se abrindo tudo. Foi se arrebentando tudo. De repente houve um terremoto. Tremeu. Tremeu. Aí eles devem ter falado, esse louvor foi forte, hein? Esse louvor foi forte. Tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Que testemunha, hein? Ele levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, diga comigo, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Que coisa linda, tinha um propósito, salvar aquelas vidas. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saísse da cidade. Olha aí, que coisa incrível, né? As pessoas ainda vieram para pedir perdão para eles. Depois de saírem, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e fizeram o quê? E os encorajaram e então partiram. Que coisa incrível. Ações sobrenaturais, diga comigo, trazem resultados sobrenaturais. Quem poderia estar louvando, adorando, cantando hinos numa situação como aquela? Mas aquele ato de fé, aquela ação sobrenatural produziu um resultado sobrenatural naquele lugar. Eles agiram de forma sobrenatural quando não deram o que as suas emoções pediam. Os sentimentos certamente até gritavam dentro deles, mas eles não deram vazão a isso. O corpo possivelmente gemia de dor, e eles triunfaram no espírito com um potente gerador de energia, geraram através da fé poder capaz de estremecer aquele lugar, através da fé. Abalar os alicerces da prisão, as correntes se soltaram, as grades foram abertas, vidas foram salvas, os opositores envergonhados, antes do novo dia chegar, viveram a glória de Deus. O novo dia chegou com milagres. Diga comigo, um novo dia chegou com milagres. Porque eles começaram, aquele novo dia, era perto da meia-noite quando eles começaram a louvar.
Perto da meia-noite eles começaram a louvar, e ali no início daquele novo dia, já vivendo coisas incríveis. Repita comigo: espere no Senhor. Seja forte, diga coragem, espere no Senhor. Essa é a palavra, coragem, espere no Senhor. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Isso é poderoso demais. Os planos de Herodes foram frustrados, os planos dos inimigos de Deus na vida de Paulo e de Silas foram frustrados, os planos do mal foram frustrados e sempre serão frustrados. De repente, a palavra é essa. Nós sempre falamos que o de repente as coisas acontecem. Mas acontece quando prevalece a fé. Quando prevalece a fé em ação. É isso que precisa entrar. Acredite, diga comigo: eu não sou um derrotado. Diga aí: jamais serei. Fique em pé, por gentileza. De repente, as portas da prisão são abertas. Com seus olhos fechados. De repente, as portas das prisões são abertas. Elas sempre são na vida do justo. Sabia disso? Todas as portas são abertas na vida do justo. Os justos não podem ser derrotados jamais. Nós estamos orando por definições e Deus está vindo ao nosso socorro. De repente, tudo muda. E muda para sempre quando nós não desistimos. Para sempre. O perverso cai e não se levanta mais. Planejam mal, mas o Senhor transforma em bem. Deus vai favorecer você e receberá o favor que tanto deseja. Deus vai abrir portas que ninguém poderia abrir. Acredite nisso. Deus vai abrir portas que ninguém poderia abrir. José foi favorecido, Davi foi favorecido, Daniel foi favorecido, Pedro, Paulo, Silas foram favorecidos. Diga comigo: eu também serei favorecido. Você será favorecido poderosamente. Olhe para esse versículo aqui, por favor. Podemos, pois, dizer com confiança. Diga comigo: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Diga mais uma vez com fé, diga: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Feche seus olhos, Ele é o seu ajudador. O favor de Deus sempre cobrirá o justo fiel, que crê a respeito dos decretos, sentenças, previsões, trancamentos, todo tipo de impossibilidades. Cadeias são quebradas, muralhas intransponíveis caem, correntes se soltam quando a fé sobrenatural é colocada em ação. Lembre-se, atitudes sobrenaturais atraem o sobrenatural. A pressão interna gera poder. Quando esse poder sai, o mundo espiritual é estremecido. Passos de fé sobrenaturais geram milagres, acontecimentos tidos como impossíveis são vistos, contemplados
e impactam pessoas. Fiquem alertas, a Bíblia diz, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Deus vai fazer coisas incríveis. Pedro agiu de forma sobrenatural e viveu o sobrenatural. Paulo e Silas agiram de forma sobrenatural e viveram o sobrenatural, e todos foram abençoados. É na pressão que damos condições para acontecer uma geração de poder. Acredite, gere poder agora em nome de Jesus. Gere poder agora, gere poder agora em nome de Jesus, se levantando com uma fé viva e em movimento. E você vai frustrar todos os planos do diabo, e seus instrumentos, suas orações serão respondidas com ações divinas, explosivas. Gere poder agora, cresça, não se esqueça quem Deus é. Gere poder agora, gere em nome do Senhor Jesus, libera palavras poderosas. Eu creio, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu ajudador. Portas, todas as portas serão abertas, todas as cadeias vão cair por terra, todas, fala isso, todas as cadeias, tudo que aprisionam, todas as portas, todas as portas que estão fechadas serão abertas, todas as trancas, todas as travas, todos os trancamentos vão cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha fé, essa é a minha confiança. Eu creio em coisas poderosas, eu creio num poder sobrenatural, eu creio em nome do Senhor Jesus. Declare em nome do Senhor Jesus, profetize em nome do Senhor Jesus, todas as portas, todas as trancas, tudo que está travando, todas as algemas, aquilo que amarra, aquilo que trava, aquilo que embaraça, todas caem por terra nessa segunda-feira. Nada vai permanecer, nada vai continuar travando a sua vida, impedindo as suas vitórias. Todas, gere poder. É na pressão. É na pressão. Eu estava orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. Então diga: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador. É tempo de se levantar, coragem. É tempo de se levantar, coragem. É tempo de se levantar para fazer coisas novas. É tempo de se levantar para empreender. É tempo de se levantar para expandir. É tempo de se levantar para crescer. É tempo de se levantar. É tempo, coragem, coragem. Coragem, se encha de coragem, se encha de ânimo, em nome do Senhor Jesus. Se encha, se encha, se encha. Coragem. Coragem, coragem, coragem. Quem confia no seu Deus, sabe que Ele está trabalhando, sabe que não há razão para temer. Coragem, 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 porque Deus está no controle de todas as coisas. Coragem, confie nele. Coragem. Coragem, a palavra para você é coragem. Gere poder. Você está na pressão, você está na pressão. O que vai sair de dentro de você? É poder. Gera poder, em nome do Senhor Jesus. Gera poder, em nome do Senhor Jesus. Gera, faça declarações poderosas agora. Diga que a tua mente é um celeiro de ideias poderosas. Diga: minha mente é um celeiro, a minha mente é um celeiro de ideias poderosas, frutíferas, ideias abençoadas, que vão construir, transformar, impactar em nome de Jesus. A minha mente, diga: a minha mente é um celeiro de ideias, ideias poderosas, ideias incríveis, ideias sobrenaturais, que vão construir, impactar, vão transformar
o mundo ao meu redor. Em nome de Jesus. Coragem. 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 Todas as portas serão abertas. Você acredita nisso? Todas as portas. Não tem trancas, não tem travas, não tem portas de ferro que possam resistir. Todas elas são abertas. Todas. Todas. Eu quero que você preste atenção. Não abra seus olhos. Quero que você preste atenção em algo que o Espírito Santo vai falar com você. Visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Agora mesmo ela está saindo à luz. Ela começa a brilhar. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Preste atenção. Não abra os seus olhos. Deixa só entrar. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos que se enfurecerem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. A nada e perecerão. Você os procurará. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada. E a coisa nenhuma, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Receba isso. Receba isso. Receba e diga: Senhor, eu creio. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Por isso saia daqui cheio de coragem. Saia daqui cheio de coragem. Saia daqui cheio de forças. Portas poderosas serão abertas. Já estão. Gere poder. Gere poder. Declare mais uma vez, diga: eu declaro. Coloque a mão na sua mente e diga: eu declaro que a minha mente é um celeiro de ideias poderosas, frutíferas, abençoadas,
que vão construir, transformar e impactar o mundo em nome de Jesus. Começa pelo mundo que está ao teu redor e vai se expandir e tomar proporções gigantescas. Diga mais uma vez: a minha mente é um celeiro de ideias poderosas, frutíferas, abençoadas, que vão construir, transformar e impactar em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana, que você tenha uma semana poderosa de muito poder e que todas as portas, todas as trancas, todas as travas já estão abertas em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas.